Luciano Kleber, bom dia. Mais uma vez, bom dia, Diógenes. Pois é, essa medida que na prática seria a reedição do que foi no ano passado a medida provisória 936, né, que foi um dos maiores alívios dados ao setor produtivo, porque permitiu por até 6 meses, né, que as empresas reduzissem jornada e reduzissem proporcionalmente os salários dos seus colaboradores, com o complemento desse salário sendo feito pelo governo federal, é um dos pontos mais esperados vamos dizer assim, nesse recrudescimento da pandemia, nesse início de 2021. E há mais de 60 dias o presidente Jair Bolsonaro promete a edição desta medida. O grande problema está exatamente em saber aonde vai se buscar o dinheiro estimado pelo Ministério da Economia, e dessa vez o Ministério da Economia está chamando de benefício emergencial, para pagar aí algo entre 5,8 e 6,5 bilhões de reais. É isso que o Ministério da Economia estima que vai custar essa nova rodada de suporte às empresas. Durante alguns dias, né, foi discutido retirar esses recursos do pacote do seguro-desemprego, Diógenes. Mas isso não foi muito bem visto dentro de uma parte do governo, né, uma certa ala do governo, até dentro da própria equipe econômica, não enxerga isso com bons olhos, porque entende que o seguro-desemprego, nesse momento de tantas demissões, de tantos riscos de demissão, e principalmente com o nível de desemprego batendo recorde no Brasil, mais de 14 milhões e meio de brasileiros desempregados, Diógenes, não é uma boa. E aí ontem, finalmente, o presidente Jair Bolsonaro, pelo menos, bateu o martelo seguinte: não vamos realmente mexer com o seguro-desemprego. Ainda havia uma resistência de algumas pessoas dentro do Ministério da Economia tentando que fosse feito dessa forma. Ontem ele bateu esse martelo e determinou, né, ou teria determinado a equipe econômica, que encontrasse uma solução ainda esta semana. O presidente tem o sonho de anunciar o detalhamento dessa nova medida amanhã, na sua tradicional live de quinta, né? Ele deve ter ao seu lado o ministro Paulo Guedes para fazer o anúncio desta e de outras medidas, como uma extensão do PRONAMP, que é aquele crédito para as micro e pequenas empresas, de hoje. Olha, o orçamento de 2021, o orçamento da União, previsto para ser votado esta semana, com 4 meses de atraso, Luciano Kleber, destina 8,3 bilhões para investimentos do Ministério da Defesa, um quinto do total para todo o governo federal. Os militares são a única categoria com reajuste este ano, enquanto que para a saúde houve um aumento de apenas 1,2 bilhão, em plena pandemia. Então, os militares não têm que reclamar do presidente Bolsonaro nesse momento. As despesas discricionárias, Planalto, devem atingir piso histórico em orçamento de 2020, Luciano Kleber, orçamento do ano passado. Na realidade, hoje, eu até cometi um erro aí nessa chamada. É 2021. É o desse ano. É o que vai ser votado essa semana. O que, inclusive, está para ser votado hoje, né? Há uma expectativa de que seja votado hoje. E aí é muito importante a gente dizer isso, exatamente complementando essa informação que você trouxe, que há alguns setores que foram beneficiados, notadamente os militares, né? Que são base incontestável do governo Jair Bolsonaro. Enquanto o governo está trabalhando aí com um corte de 17,5 bilhões de reais no seu orçamento para se adequar ao teto de gastos, ele manteve os aumentos aí para o pessoal das casernas, né? E aí eu lembro que no ano passado você fez um comentário muito bem embasado, falando exatamente, explicando essa questão das receitas discricionárias. Para o nosso ouvinte entender, Diógenes, esse dinheiro é o dinheiro que o governo tem livre, é o dinheiro que ele tem para fazer um investimento, para custear um novo projeto, uma nova ideia, alguma luz que surja para acelerar o desenvolvimento do país. Historicamente, esses valores nunca haviam ficado abaixo dos 100 bilhões de reais. No ano passado, eles já bateram esse recorde, que foi exatamente quando você comentou, chegou a 96 bilhões de reais
de um orçamento, Diógenes, de mais de 2 trilhões. Né? Então, quer dizer, nós temos aí 96 bilhões, tivemos no ano passado, e para este ano, Diógenes, deveremos atingir o piso histórico. 80 bilhões de reais será o que o governo federal terá de recursos livres para se mexer, para fazer as coisas acontecerem no Brasil. Como é que a gente pode ter esperança de um ano bom para a economia desse jeito, Diógenes Dantas? Nenhuma esperança. Nesse finalzinho do seu comentário, Luciano Kleber, eu vou trazer aí um pronunciamento do prefeito de Natal, Álvaro Dias, que anunciou um pacote de ajuda ao setor produtivo. Inclusive, esse assunto é capa hoje do Agora RN. E a gente vai chamar agora o vídeo de Álvaro Dias e depois a gente vai comentar essa série de anúncios de ajuda ao setor produtivo no momento da pandemia. Vamos lá, vamos chamar o Álvaro Dias. Nos reunimos hoje com a equipe econômica do município de Natal, estudando medidas para auxiliar o setor produtivo nesse momento difícil que estamos ultrapassando, provocado pela pandemia do coronavírus. Queria dizer que dentro da paralisação das atividades, do comércio, das empresas, das indústrias, estamos aí propondo e aprovando um pacote de incentivos, como, por exemplo, a prorrogação do pagamento do ISS para hotéis, pousadas e similares por um período de 70 dias e a prorrogação do pagamento do Simples por um período de 90 dias. Essas medidas vão auxiliar e diminuir o impacto econômico do momento difícil que estamos atravessando. Outras medidas estão sendo estudadas pela equipe econômica e poderão ser anunciadas a qualquer momento pela Prefeitura Municipal de Natal. De um modo geral, Luciano Kleber, esses pacotes são recebidos com uma certa frieza, são considerados tímidos. Esse pacote do prefeito vai nessa linha ou o quadro melhorou para os empresários? Vai na mesma linha, Diógenes. Infelizmente vai na mesma linha. Tanto o governo do estado quanto a prefeitura ainda carecem de medidas, né, de anunciar medidas que realmente deem alívio. Porque, veja só, anunciar crédito, linha de crédito, no momento em que as empresas estão já muito endividadas e algumas até sem crédito, sem condição de contrair crédito, negativadas, empresas que estão negativadas, não tem como acessar crédito. Né? E no caso, por exemplo, do governo do estado, somente em linha de crédito, se não me falha a memória, são mais de 50 milhões dos 100 e pouco que foram anunciados. No caso da prefeitura, as medidas que foram anunciadas são medidas de postergação de impostos. Né? Não há aí, por exemplo, isenções como as que foram pedidas pelo setor produtivo, isenção de IPTU, isenção de taxa de lixo, isenção de contribuição sobre iluminação pública, quer dizer, isenção, deixar efetivamente de pagar. Empurrar esses pagamentos lá para frente, Diógenes, é apenas mudar a data do sufoco, porque não há grandes perspectivas, como a gente já acabou de comentar, para este ano de uma retomada efetiva. Então, o que é que vai acontecer? O cara não vai pagar um imposto agora no final de março, mas ele vai ter que daqui a 90 dias pagar o que era para pagar no final de março, o que era para pagar no final de abril, o que era para pagar no final de maio, tudo de uma vez. Então, a meu ver, a minha opinião pessoal é que esses pacotes ainda são tímidos. Se é porque a prefeitura e o estado estão sem condição de fazer uma ajuda mais efetiva, eu não vou entrar nesse debate aqui agora, tá certo? Mas, a meu ver, repito, as medidas até agora anunciadas ainda não atendem os anseios do setor produtivo e nem de quem está na iminência de perder seu emprego. Acabou o tempo, né, Luciano Kleber, do dinheiro a fundo perdido. Você lembra desse termo? Lembro demais. Foi muito comum na época da ditadura militar. Isso. Antes daquele período de descontrole inflacionário, muito dinheiro jogado nos municípios, nos estados, tudo, o termo era esse, a fundo perdido. Olha, a coluna do Luciano Kleber é um oferecimento da Unifarmar. A Unifarma, que já tem mais de 850 lojas, está presente em praticamente todo o Nordeste. Dá uma olhadinha que tem uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto. Luciano Kleber, até amanhã. Até amanhã, grande abraço, amigo.